Numa sociedade como essa, de fato, é difícil você entender a cabeça do seu filho, da sua filha. É difícil muitas vezes você entender a cabeça do seu marido, da sua esposa. E principalmente quando um começa a ir para a igreja, um começa a ter um encontro pessoal com Jesus e o outro não. Aí o abismo de compreensão fica cada vez maior, não é assim? É muito complexo. A sociedade na qual nós vivemos oferece muitas possibilidades. Eu sou jovem ainda, mas eu admiro também, me permito falar que ainda sou jovem, mas eu admiro os jovens hoje que se decidem por Deus. Porque hoje existe uma gama de possibilidades, inúmeras possibilidades para os jovens se perderem. E aqueles que conseguem viver a decisão por Deus, a missão em Cristo até o fim, são heróis. E é a isso que nós somos convidados nesse tempo, a sermos heróis. E também você que é casado, nós estamos numa sociedade que oferece tantas possibilidades para a gente fazer o que não presta, não é assim? E nós trazemos em nós ainda as consequências do bendito pecado original, aquilo que São Paulo chama de concupiscência, aquela tendência ao mal dentro do coração da gente. A gente não pode dar moleza um minuto, senão a gente se perde, senão a gente acaba contradizendo a vontade de Deus para a nossa vida. Então é muito complicado evangelizar numa sociedade assim. Uma sociedade que vive números exorbitantes de doenças psicossomáticas, pessoas com depressão. Nunca na história existiu tantas pessoas doentes da alma como existem hoje. Pessoas com dores profundas e que não sabem nem dar nome. Pessoas que perderam o sentido da vida. Existe até mesmo a doutrina do niilismo na filosofia, que concebe a existência como uma náusea, um peso, nada tem sentido. E os índices de suicídio entre a juventude estão altíssimos, porque em muitos lugares se perdeu já o sentido da vida. Olha aqui para mim. Contudo, é preciso que nós tenhamos consciência de uma coisa, ainda na linha do que nos propõe a Redemptoris Missio, essa encíclica do Papa João Paulo II. O Evangelho é e sempre será uma resposta às exigências e às aspirações do coração humano. Parágrafo 11 da Redemptoris Missio. O Evangelho é e sempre será, sempre, uma resposta às exigências do coração humano, sempre. Sempre o Evangelho vai responder às exigências do coração do homem. Então, mesmo diante de uma sociedade assim, como eu dizia, eu coloquei os postulados negativos, as dificuldades, mas também existem as coisas boas, as realidades agregadoras no processo de evangelização. Mesmo diante das dificuldades que a sociedade atual nos apresenta, nós precisamos ter consciência que o Evangelho é aquela força que responde às exigências do coração humano. E ele tem respondido. Quantas novas comunidades têm surgido, como a Canção Nova no Brasil e em outros países? Quantas pessoas têm se convertido? Quantas pessoas têm voltado para Deus? Então o Evangelho é essa força, mesmo em meio a essa sociedade, mesmo em meio ao contexto atual que mostra tanta desgraça para a gente. Desculpa, você liga um telejornal, você vai assistir um noticiário, a gente só vê desgraça. Mesmo diante de tudo isso, a gente precisa acreditar na força desse instrumental que a gente tem, que é o Evangelho, que é capaz de transformar os corações, capaz de transformar toda e qualquer realidade. A gente precisa acreditar, nós precisamos de fato nos entregar à força do Evangelho e sermos de fato transmissores dessa mensagem. Mas como? Como transmitir essa mensagem? Como fazer de fato que esse instrumental poderoso que é o Evangelho, uma realidade antiga e sempre nova, continue tendo eloquência no coração das pessoas hoje em dia, continue tendo eloquência no coração da juventude? Como fazer isso? Primeira coisa que a igreja nos ensina. A Redemptoris Missio, no seu parágrafo 72, diz o seguinte, essa encíclica do Papa João Paulo II, que a sociedade atual, ela está cansada de mestres, e ela tem sede de testemunhas. Guarda bem essa palavra. A sociedade atual, ela está cansada de mestres. Vou ler até na íntegra para você. A sociedade está cansada. O homem contemporâneo, aliás, acredita mais nas testemunhas que nos mestres. Parágrafo 42. Nós precisamos
ser de fato um testemunho autêntico, viver um testemunho autêntico. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o testemunho cristão bem vivido, as escolhas pelo bem, as renúncias por Cristo, as escolhas, as obras com sentido sobrenatural, ou seja, por Deus, tem o poder de atrair as pessoas a Cristo. O testemunho. E falando de testemunho, eu me recordava hoje cedo, como eu disse no início, quando o Dunga dava o testemunho do pai dele, eu me recordava da minha mãe falando de testemunho. O Dunga falou que a mãe dele muitas vezes o esperava de madrugada, quando ele chegava drogado. E eu confesso que eu também vivi experiências semelhantes. Ele ia falando, e eu também rezando e me recordando das pessoas que deram uma cor e um significado todo especial ao meu caminho de vida, à minha história com Cristo, à minha evangelização. Eu me recordo que quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu também sou ex-dependente químico, fumava maconha, cheirava cocaína, era perdido. Outro dia eu partilho com mais profundidade. Eu chegava em casa e muitas vezes encontrava a minha mãe com um terço quase do meu tamanho, sabe aqueles terços de casamento? Enorme, rezando o terço lá em cima da cama por mim. E eu chegava, desculpa a expressão, às vezes vomitando de tão drogado, tão bêbado que estava. E a minha mãe estava lá rezando por mim, na sala, rezando sobre a cama dela, aquele texto enorme. Eu olhava aquilo e ficava com a raiva. Na época, eu não entendia, não tive o meu encontro com Cristo ainda. Eu ficava com raiva, falava, mãe, deixa de ser carola, parece uma beata. Brigava com ela. E não foi uma nem duas vezes não, foram 4 anos. 4 anos que eu chegava em casa drogado, mas chapado mesmo. Depois de ter cheirado muito pó, fumado muita maconha, bebido muito, e a minha mãe estava lá, com aquele terço na mão. E eu me recordo que a minha mãe, esses dias até eu disse para ela, que ela nunca desistia de mim, como eu estava dizendo de testemunho, que o testemunho convence a gente, os mestres não convencem tanto quanto as testemunhas. Eu me recordo que a minha mãe nunca desistiu de mim. Eu dei muito trabalho mesmo. Eu joguei handebol há muito tempo, fui expulso do time por causa de droga, fui expulso de escola, entrei em coma 2 vezes, alcoólico por causa de droga, de bebida. E minha mãe nunca desistiu de mim. Eu me recordo que ela sempre mudava a pedagogia. Um dia ela chegava e brigava comigo, me dava uma dura, você precisa mudar de vida, tal, aquele sermão, Aí outro dia eu chegava drogado, ela somente me acolhia com um abraço, me acolhia com ternura, com carinho. Aí outro dia ela ficava quieta, aí outro dia ela tentava conversar, enfim, inúmeras pedagogias que Deus ia inspirando a ela, mas que ela utilizava, que ela foi um testemunho concreto de Cristo para mim. E quantas pessoas que passam pela nossa vida assim, não é verdade? Vai fazendo memória agora, você que está aqui, você que está em casa também, aquelas pessoas que foram essenciais no seu caminho de vida, pessoas que marcaram o seu crescimento, quem sabe uma avó, uma tia que te levava na igreja, que te ensinou a rezar o terço. Hoje nós estamos rezando, celebrando aliás Nossa Senhora do Rosário. Aquele amigo, aquela amiga que te levou para o encontro. Me preparando para esse momento, eu fazia memória das vezes que a minha mãe, dia 12 de outubro, na minha família, a gente tem o costume de rezar o terço, todo mundo junto. E ai de quem não rezasse, Eu, quando era criança, era por livre e espontânea pressão, que a gente ia rezar o terço. Mas a minha mãe fazia a gente rezar. Na época eu não era tão alta assim, Ela tinha minha mãe é baixa, mas olha, as baixinhas bravas, Na época ela chegava junto, vamos lá rezar o terço. Não tinha a mãe não, a gente ia e rezava o terço juntos. E depois soltávamos rojões, cada família tem a sua expressão de piedade, de devoção à Virgem Maria. E eu fui sendo formado ali, sendo formado naquela devoção à Nossa Senhora, sendo formado naquela via de fé. E aquilo foi sendo de fato um testemunho autêntico para o meu coração. Quantas vezes tinha novena, às vezes na rua, aquelas novenas que tem na rua, que a imagem de Nossa Senhora vai de casa em casa. Eu tinha pavor disso quando eu era adolescente, confesso. Quando chegava aquela imagenzinha que a minha mãe acendia a vela, já falava, vai ficar aquele cheiro de vela, aquela rezação. Deus o livre, tinha pavor. Você vê como Deus eu estou prestes a ser ordenado, as voltas que a vida dá, mas eu tinha pavor. Eu falava, nossa, minha mãe vai ficar na minha cabeça, Ah, filho, ela falava assim, a santinha está aí,
né? Santinha está aí, vamos rezar. Aquela conversa, eu falava, meu Deus. Mas foi o testemunho que foi. Tem muitas mulheres, mães e vós aqui rezando, né? Qualquer semelhança é pura coincidência, né? Quantas vezes eu tinha pavor, confesso. Minha mãe falava, olha, minha mãe é aquela evangelizadora assim, insistente, né? Mas foi me passando, foi formando em mim aqueles valores, foi agregando à minha vida aquele conhecimento. E muitas vezes ia na missa, minha mãe e meu pai, eles faziam com que eu fosse à missa todo domingo. Às vezes eu ia na missa porque se eu não fosse, meu pai não me dava dinheiro. Eu ia só para pegar o dinheiro e ir para a boca, cheirar tudo em pó, boca de fumo, cheirar tudo em cocaína. Mas minha mãe me obrigava a ir. Não sei se ela sabia o que eu ia fazer com o dinheiro, né? Mas ela me obrigava a ir. E mesmo muitas vezes chapado eu ia à missa. E isso foi surtindo efeito. Não existe aquele ditado popular que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura? Minha mãe não desistiu de mim. E eu digo para você, mãe que está aqui, mãe que está em casa, não desista do seu filho, não desista do seu marido. E mais, você não tem o direito de desistir do seu filho. Eu não vou nem dizer não desista, que é muito romântico, né? Eu vou usar o termo como está aqui no Evangelho, a ordem de Deus, o imperativo. Você não tem o direito de desistir do seu filho. Você não tem o direito de desistir do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu amigo, não. Às vezes nós somos muito superficiais, né? A gente vive aquela lógica utilitarista com as pessoas, não é assim? Eu amo tanto fulano, por que você ama? Porque ele me faz tão bem. Você nunca amou ele então, você está se amando nele, né? O amor é o ágape, né? Aquilo que a gente aprendeu no grego, ágape, que é a doação, o amor de doação. Mesmo se não me dá nada em troca, eu amo. Mesmo se o Orlando não me dá nada em troca, eu faço a opção de acreditar nele. Isso é o amor ágape. Não pelo que a pessoa me dá em troca, mas por uma decisão, centrada no absoluto, centrada em Deus, centrada em Cristo. E minha mãe não viveu um amor superficial comigo não. E olha, eu vou dizer para você, eu não era flor que se cheirasse, sinceramente. Com 1,94 m, pesava uns 110, 112 quilos, aquelas camisetonas de rock satânicas, cheia de caveira. Era simpaticíssimo, uma simpatia que dava medo. Mas a minha mãe, em momento algum, desistiu de mim. E isso foi ficando forte no meu coração. Isso foi pouco a pouco me moldando, mesmo sem eu entender. Hoje eu faço essa rememoração, eu trago à memória tudo isso e eu vejo quanto que isso foi eficaz para mim. Quanto que isso foi eficaz. O quanto isso acrescentou ao meu coração. E vendo a luta daquela mulher, eu me recordo, quando eu pulava lá a janela do laboratório da escola, tinham aqueles produtos de conservar as coisas no laboratório, que se você cheira, você fica doido, né? Eu era adolescente, era drogado, mas pulava lá a janela do laboratório e cheirava. Saía para o corredor doido, cabeça fazendo zum, né? Aí, uma vez eu fiz isso, mexi com o professor, briguei, aí fui embora, pulei a janela do colégio, fui embora. O muro do colégio, fui embora. Depois de ter pegado o produto lá. Aí a hora que eu estava indo para casa, de longe, na rua da minha casa, eu vi uma mulher baixinha vindo com a cabeça, uma mulher baixa e com a cabeça baixa assim, né? E eu já estava para mais de 1000, já tinha cheirado o negócio, passei no bar, bebi. A hora que eu vejo aquela mulher, eu falei, mas essa mulher parece a minha mãe, né? A hora que eu cheguei perto, eu vi assim, levantando a cabeça, um olho vermelho assim, escorrendo lágrima. Era minha mãe, né? Eu olhei e falei, mãe. Ela só me olhou, não falou nada. Falei, onde você vai? Ela falou assim, eu vou na escola. Aí ficou aquela reticências no ar, né? Não precisava falar mais nada, né? E ela foi na escola e juntou uns 12 professores lá e só elogio para o filhinho dela. Minha mãe sofreu demais. E o meu pai, como viajava, era caminhoneiro, ela tinha que trabalhar, né? Ficava sempre longe e ela tinha que segurar a onda sozinha. Mas ela não desistiu de mim, rezava por mim. Eu sei que ela pode ter sentido a tentação de desistir, mas ela nunca me demonstrou isso. Nem quando eu chegava em casa, desculpa a expressão, vomitado, fedido, largado no inferno, interior e exterior. Minha mãe nunca desistiu de mim, nunca. Eu lembro que aquilo foi mexendo comigo. E que dor que eu senti aquele dia, quando eu estava indo embora e vi ela indo para a escola. Porque uma das maiores dores que existem não é nem tanto você se machucar. Assim, quando você se machuca, por exemplo, você bateu a mão aqui, doeu. Só que é uma dor suportável, mas uma dor quase insuportável é aquela dor que brota do fato de você fazer quem te ama sofrer. É uma dor insuportável.